Boa tarde, queridos amigos que nos assistem pelo canal da Anelis. Novamente nós estamos aqui e estamos desenvolvendo as atividades deste primeiro Congresso Espírita de Joana de Ângeles em Uberaba, na parte da tarde. E agora à tarde nós tivemos então a nossa amiga Adriana Lopes. E a Adriana trouxe uma temática que é muito instigante. Ela fala sobre a cura através do amor. Então, vamos escutar o que a Adri tem para nos dizer sobre essa temática e depois a gente vai estar ampliando um pouquinho mais. Boa tarde a todos, é com grande alegria que estamos aqui hoje para trabalharmos esse tema tão importante que é Francisco e Clara, o amor que cura, para que possamos então ampliar a luz da série psicológica Joana de Ângeles, o que seria a cura para nós, para esses nossos dias tão difíceis, onde estamos em guerra, estamos passando por momentos de aflição, angústia, doenças do corpo, doenças da alma, e precisamos muito falar sobre o amor, que é exatamente a sacola, é isso que nos cura. E Joana tem uma visão muito diferente do que seria cura, né? Cura não é ausência de dor e nem de sofrimento. Estar saudável não quer dizer ausência de doenças. E aí, então, eu fiz toda uma fala na tarde de hoje, trazendo esses dois personagens maravilhosos de Francisco de Assis e Clara de Assis, que Clara é uma das vivências de Joana de Ângeles, e depois eu retomei na encarnação anterior, que seria de João Evangelista e Joana de Cusa, onde os dois, a princípio, juntos com Jesus, nesse movimento de trazer para o planeta Terra a implantação dessa lei que Jesus nos ensina. Jesus nos fala da lei do amor, mas que, na realidade, a cura para nós seria esse exercício do amor, começando principalmente no nosso movimento de conhece-te a ti mesmo, né? A partir do momento que você se conhece, você passa a se amar, a amar as suas dores, a amar as suas aflições e de forma se responsabilizar pelo seu progresso moral e espiritual de forma consciente. E aí eu trabalho alguns aspectos de João Evangelista, trago uma cena muito importante, que é aquela cena que Miramês traz, que ele foi cozido, né, ou a forma que ele foi condenado ao martírio não foi como a maioria dos discípulos, a maioria dos cristãos, que foram queimados vivos. A pena dele seria ser jogado num azeite fervendo, num tacho com azeite fervendo, e ele passando por 7 dias de fervura. E aí eu faço toda uma avaliação simbólica, o que seria esse processo de transformação que ele passou, que seria então a autocura de João Evangelista, onde os instintos poderiam ser lapidados e ressignificados, e ele então podendo trabalhar como um discípulo que muito amou no trabalho de Cristo. Então, Adri, a gente te escutando, suscita um monte de outras perguntas assim. Mas na tua fala, quando tu nos traz esse exemplo, então, do João, que foi colocado no panelão, dessa autotransformação, dessa necessidade, o que a gente percebe muito na sociedade? A gente percebe uma sociedade muito ansiosa e querendo respostas prontas. Nós, inclusive, já fizemos essa assertiva num questionamento anterior, mas gostaríamos de ouvir de você também. Tu falasse sobre essa necessidade, né, de você passar por este período, que é um período realmente assim de mudança. O próprio Paulo de Tarso, quando ele cai do cavalo, ele tem necessidade de ficar naquele período no deserto. Né? Agora você está nos falando, então, a respeito de João, desse processo também de autotransformação, e se eu não me engano, tu falaste de 7 dias. Então, ou seja, assim, ó, há necessidade de um período de maturação, um período de espera, um período de assimilação do indivíduo de todos esses processos de transformações. Está correta a minha percepção, Adri? Eu gostaria que tu ampliasse isso um pouquinho para a gente.
Sim, na parábola, na visualização que a arte nos coloca, porque essa passagem não se encontra no Evangelho, na Bíblia tradicional, talvez em alguns evangelhos apócrifos, né? Então, mas a gente não vê isso escrito em local nenhum na Bíblia. Mas ela está impressa na arte, então nós vemos infinitas imagens trazendo esse tempo de 7 dias que ele foi cozido, que ele foi que teve esse fogo, né, o azeite fervendo, para que ele pudesse transformar. E uma coisa importante para responder a pergunta é que não foi queimado na fogueira direto, precisou do azeite. O azeite é um elemento que liga duas coisas, então ele está entre o azeite que é batizado a criança no nascer e é o azeite que aquele corpo passa pela extrema-unção, que seria esse último momento que esse corpo recebe esse azeite. Então ele é um elemento que liga e exatamente um período de tempo. Então, se nós olharmos os 7 dias a semana, 7 eras geológicas, 7, então o 7 seria um período completo de tempo. Então, nós estamos falando que para que haja um processo de transformação, e que é isso que significa a cura, essa consciência e essa possibilidade de ressurgir, né, de reparar algumas questões de forma responsável, ser responsável pelo meu autoencontro. Então, esse tempo de 7 dias mostra um período fechado. Então, para João, seria um novo momento na vida dele, assim como na época foi um novo momento para o cristianismo, onde os cristãos começaram a ser perseguidos, mas a partir dali, a lei do amor de Jesus começou a ser implantada. Então, assim como agora, né, que você me pergunta, nesse momento de tanta dor, tanto sofrimento, de guerras, de aflições, nós precisamos desse tempo, né? Então, para que o dia amanheça, eu preciso passar pela madrugada da alma, eu preciso passar, as horas têm que ter uma sequência linear, porque nós temos 2 tempos, nós temos o tempo do ego e nós temos o tempo do self. Então, quando a gente olha a perspectiva do tempo pelo ego, nós vamos ver que o ego ele é linear, então tem começo, meio e fim. Aquele corpo que nasce, aquele corpo desenvolve e morre. O espírito não, mas o ego ele tem início, meio e fim. Então é o tempo egóico. Mas o tempo do self é aquele tempo atemporal. Passado, presente e futuro se misturam. Então nessa mistura que as coisas se misturam. Por exemplo, num sonho premonitório, eu posso antecipar um evento que está no futuro. Por quê? Porque passado, presente e futuro estão simultâneos no inconsciente. Então, para falar em transformação, eu preciso de um tempo para que as coisas possam ter esse tempo de maturação, como foi colocado na questão. Queridos, nós teríamos vontade de fazermos muitas outras perguntas para a Adri e para todos os palestrantes que passaram aqui. Mas, com certeza, né, nós teremos outras possibilidades. A todos vocês, então, que nos acompanham pelo canal da Anergues, a nossa gratidão por estarem conosco, por estarem dando likes, curtindo, então, as nossas postagens. E, em seguida, teremos outros companheiros nossos também nos brindando com as suas entrevistas. Aqueles que se interessaram, então, pela nossa temática, assistam, então, nas redes sociais o nosso evento. Um abraço a todos!